Você alguma vez se perguntou por que o corpo de Moisés nunca foi encontrado? Este enigma atravessa os séculos e desperta a curiosidade de crentes e estudiosos ao redor do mundo. Se esse mistério também desperta o seu interesse, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal para mergulharmos juntos em uma das histórias mais fascinantes das Escrituras. Moisés é, sem dúvida, uma das figuras bíblicas mais proeminentes. Ele nasceu em uma época em que o faraó do Egito temia o crescimento do povo hebreu, que vivia escravizado. Por esse motivo, decidiu eliminar todos os bebês do sexo masculino. Para salvar o menino, a família de Moisés traçou um plano ousado e o colocou em um cesto de junco, às margens do rio Nilo. Inesperadamente, ou por intervenção divina, a filha do faraó encontrou o cesto e se compadeceu do bebê, adotando-o e conduzindo-o a uma vida de privilégios, algo inimaginável para alguém de origem escrava. No entanto, mesmo rodeado de luxo na corte egípcia, Moisés não se desligou de suas raízes. Quando adulto, presenciou um capataz egípcio maltratando um hebreu escravizado e, tomado por indignação, matou o agressor. Temendo represálias, fugiu para o deserto de Midian, onde passou anos em relativa tranquilidade, pastoreando ovelhas e constituindo família. Até que um dia, deparou-se com uma cena sobrenatural, uma sarça em chamas que não se consumia. Foi nesse momento que a voz divina o convocou a retornar ao Egito e libertar o seu povo. Mesmo se sentindo incapaz de discursar diante de grandes autoridades e inseguro quanto à sua própria força, Moisés aceitou a missão. Voltou ao Egito, confrontou o faraó e exigiu a libertação dos hebreus. O governante, cético e intransigente, recusou o pedido. Então, começaram as célebres 10 pragas enviadas ao Egito, um conjunto de eventos dramáticos que abalaram toda a nação. Entre essas pragas, a água do rio Nilo se tornou sangue, surgiram infestações de rãs e piolhos, revoadas de moscas atormentaram a população, houve destruição de lavouras e até mesmo um período em que trevas cobriram a terra. Porém, a mais trágica de todas foi a morte dos primogênitos egípcios. Só então o faraó, em desespero, ordenou que os israelitas saíssem. Porém, pouco depois, o governante se arrependeu de ter deixado aquela mão de obra escrava partir e decidiu perseguir o povo que fugia. Conduzidos por Moisés, os hebreus chegaram até o Mar Vermelho, e foi ali que ocorreu um dos maiores prodígios de toda a narrativa bíblica: as águas se abriram, formando uma passagem seca para o povo atravessar. Assim que os israelitas chegaram ao outro lado, o mar se fechou, afundando o exército do faraó que o seguia. Esse episódio não apenas libertou definitivamente o povo hebreu, mas também consolidou Moisés como um líder extraordinário e conectado diretamente à força divina. Após a travessia do Mar Vermelho, iniciou-se a longa jornada pelo deserto, que, segundo o relato bíblico, durou 40 anos. A princípio, essa extensão de tempo pode soar inacreditável, mas serviu como um período de provação e amadurecimento para a nação recém-liberta. Moisés, então, precisou lidar com reclamações constantes: faltava água, faltava comida, havia o medo de ataques inimigos e, sobretudo, a dificuldade de fazer com que as pessoas confiassem em um Deus que nem todos enxergavam. Em meio a esse cenário, Deus providenciou o maná, um alimento que surgia diariamente para suprir a fome do povo, e fez brotar água de regiões onde ninguém imaginaria encontrar. Moisés era o porta-voz dessas intervenções milagrosas, mas a impaciência do povo recorria sempre que um novo desafio aparecia. A sensação de insegurança gerava conflitos internos, e muitos israelitas lembravam, de maneira distorcida, dos bons tempos no Egito, esquecendo-se dos horrores da escravidão. A nação, porém, não era a única a ser testada. O próprio Moisés sentia o peso da responsabilidade. Alguns questionavam sua liderança, e vez ou outra surgiam revoltas, como a de Corá, Datã e Abirão. Além disso, havia conselhos vindos de todos os lados, inclusive de seu sogro, Jetro, que sugeriu a Moisés delegar parte do trabalho a líderes de grupos menores, para não esgotar-se totalmente. O processo de liderança estava apenas começando. Um dos momentos mais importantes da história de Moisés ocorreu no Monte Sinai. Lá, ele recebeu as tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos, que se tornaram a base do comportamento ético e moral para inúmeras civilizações ao longo dos séculos.
Esse episódio reforçou a figura de Moisés como intermediário entre Deus e o povo. Enquanto ele se encontrava no topo do monte, envolto por nuvens e trovões, os israelitas se apavoraram com sua ausência prolongada. Em um ato de desespero, influenciados por antigos hábitos pagãos, muitos se uniram para construir um bezerro de ouro, acreditando que assim teriam um Deus visível para adorar. Ao descer do monte e presenciar aquela idolatria desenfreada, Moisés quebrou as primeiras tábuas da lei num gesto de indignação. Em seguida, ele intercedeu diante de Deus para que perdoasse o povo, e, posteriormente, recebeu novamente os mandamentos em novas tábuas. Esse episódio deixou marcas profundas na caminhada dos israelitas. Eles compreenderam o quão sério era quebrar o pacto de fidelidade com Deus. Já Moisés, cada vez mais consciente de seu papel, reforçou-se como a voz que clamava por obediência e gratidão, pois o povo não sobreviveria em meio às adversidades sem o cuidado divino. Ainda que Moisés fosse extremamente próximo de Deus e tivesse presenciado inúmeros milagres, ele era humano e, portanto, sujeito a falhas. A narrativa bíblica aponta um episódio crítico. Em determinada ocasião, faltou água e o povo reclamava, alegando que tinham sido trazidos para o deserto para morrer de sede. Deus ordenou que Moisés falasse à rocha para que dela brotasse água. Porém, tomado pela irritação e pela descrença momentânea, Moisés bateu com seu cajado 2 vezes na pedra, em vez de simplesmente falar. Embora a água tenha fluído, mostrando a bondade de Deus mesmo diante dos erros humanos, esse ato foi severamente julgado pelo Criador. Moisés não apenas desobedeceu às instruções, como também tomou para si parte do crédito pelo milagre. Isso quebrou a representação teológica que a rocha simbolizava, entendida, no Novo Testamento, como figura de Cristo, que seria ferido apenas uma vez. A consequência não tardou a ser anunciada. Moisés, por sua falta de fé e obediência, não teria o direito de entrar na terra prometida. Esse fato viria a moldar toda a parte final de sua história. O povo hebreu atravessou intensas provações, mas também viu demonstrações poderosas da presença divina, como a coluna de nuvem que os guiava de dia e a coluna de fogo que os aquecia à noite. Aos poucos, eles se aproximaram da fronteira de Canaã, a tão sonhada terra que mana leite e mel. O clima era de entusiasmo, mas também de receio. Afinal, as notícias sobre povos fortes que habitavam aquela região se espalhavam. Moisés, porém, lembrava-se constantemente de que ele mesmo não pisaria em Canaã. Ainda assim, conduziu o povo com determinação, chegando até os limites do território prometido. A liderança dele se traduzia não só em atos grandiosos, mas também em um cuidado pastoral. Em alguns momentos, o desânimo do povo era enorme, mas Moisés permanecia intercedendo, corrigindo e orientando, sempre na expectativa de que os israelitas se tornassem uma nação sólida, unida e temente a Deus. Foi também nesse período final que se revelou com mais nitidez a transição de liderança. O escolhido para substituir Moisés na condução militar e administrativa seria Josué, um dos poucos que haviam demonstrado confiança em Deus ao espiar a terra de Canaã anos antes. Ainda assim, a figura de Moisés seguia como referência, pois sua experiência e proximidade com o Criador não podiam ser ignoradas. Conforme os textos bíblicos, Moisés, já com 120 anos, ainda mantinha bom vigor físico e lucidez excepcional. Ele subiu ao Monte Nebo, de onde pôde contemplar toda a extensão da terra prometida, uma região fértil, cheia de oportunidades para o povo que liderara. De lá, avistou o Vale do Jordão, Jericó e outras cidades que se tornariam palco de batalhas e conquistas futuras. Entretanto, a pena estabelecida por Deus, de que Moisés não ingressaria naquela terra, se manteve. O profeta aceitou esse destino sem rebeldia, sem questionamentos amargos, pois entendia a soberania divina. Segundo o relato, ninguém esteve presente em seus últimos instantes, pois o próprio Criador conduziu sua partida. Não houve grandes cerimônias, nem cortejos fúnebres, e não se ergueu um monumento que marcasse o local exato de seu sepultamento. O povo, obviamente, sentiu a perda de seu líder, mas também encontrava consolo na convicção de que Moisés deixará um legado incomparável de fé, leis e ensinamentos. O homem que havia nascido sob a ameaça de morte do faraó e que foi criado em meio à realeza egípcia, encerrava sua trajetória em um ponto de vista privilegiado, mas sem a realização pessoal de pôr os pés em Canaã. Isso,
porém, não diminuía sua importância, pelo contrário, eternizava ainda mais seu impacto e o envolvia em uma aura de mistério. Aqui chegamos ao cerne do nosso tema. Por que ninguém sabe onde está o corpo de Moisés? A Bíblia menciona que ele foi sepultado em um vale da terra de Moabe, diante de Bet-peor, mas acrescenta a curiosa observação de que ninguém sabe ao certo o lugar de sua sepultura. Esse detalhe sugere que Deus quis proteger Moisés de eventuais cultos indevidos ao seu túmulo. Afinal, a veneração de restos mortais poderia ofuscar a centralidade do Criador na vida espiritual daquele povo. Há também quem acredite que esse desaparecimento assegurou que o foco continuasse sendo a mensagem divina, e não o profeta. Em várias culturas antigas, era comum erguer templos ou altares perto de túmulos de heróis e líderes. Se o local de Moisés fosse conhecido, poderia se tornar um lugar de peregrinação que talvez distraísse as pessoas da essência da fé no Deus único. Além disso, o próprio perfil de Moisés, um homem humilde que relutou em aceitar a missão de ser porta-voz divino, condiz com esse desfecho reservado e discreto. Ainda que o assunto desperte curiosidade, a Bíblia não oferece mais detalhes sobre a ocasião. Existe até um versículo no livro de Judas, no Novo Testamento, que menciona uma disputa sobre o corpo de Moisés, aludindo a algo que transcende a nossa compreensão limitada. De fato, o corpo de Moisés não foi localizado, e esse segredo permanece guardado nas páginas sagradas. Moisés pode não ter pisado na terra prometida, mas, sem dúvida, guiou o povo até a soleira do futuro que Deus havia reservado para eles. Seu exemplo mostra que o líder espiritual também é humano, sente medo, dúvida e, às vezes, erra pela falta de paciência ou pela pressa em resolver problemas. Entretanto, o que o distingue é a disposição de se submeter à vontade divina e corrigir rotas quando necessário. O enredo de sua vida, desde o cesto no rio Nilo até o topo do Monte Nebo, deixa lições que valem para qualquer um de nós, independentemente da idade ou do contexto cultural. A primeira delas é a confiança, a crença de que, mesmo quando a realidade parece sombria, há uma perspectiva maior em ação. A segunda é o reconhecimento de limites. Por mais que tenha sido educado na corte e desenvolvido uma liderança formidável, Moisés sabia que não era ele quem operava os grandes feitos, mas sim Deus. E, por fim, a terceira é a humildade, aceitar as consequências de nossas escolhas, inclusive quando elas nos impedem de alcançar objetivos pessoais, sem perder o senso de propósito. Talvez você, assim como Moisés, esteja em algum momento decisivo de sua vida. Talvez sinta que há algo grande pela frente, mas que ainda não se tornou realidade. A história de Moisés nos inspira a continuar avançando, confiando que cada passo, mesmo quando nos parece incompleto, faz parte de um plano maior. Chegamos, então, ao fim desta jornada sobre um dos maiores líderes da história bíblica. O enigma do corpo nunca encontrado de Moisés permanece sem resposta, mas o impacto de sua vida ecoa há milênios. Sua coragem ao enfrentar o faraó, sua sabedoria ao guiar um povo libertado da escravidão, suas falhas e vitórias, tudo isso nos leva a refletir sobre a força transformadora da fé e a complexidade do relacionamento humano com o divino. Para muitos, o fato de Moisés não ter tido um túmulo revelado reforça o senso de que a glória humana não deve eclipsar a glória de Deus. Para outros, essa ausência de um local de veneração mostra que o verdadeiro legado ultrapassa questões materiais. O corpo se foi, mas a memória e o ensinamento se perpetuam. E, seja qual for nossa crença pessoal, é difícil ficar indiferente a uma história tão carregada de simbolismos e reviravoltas. Se você ficou impactado por esta narrativa e deseja conhecer outras histórias que ressoam valores espirituais, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal. Sua participação é fundamental para que possamos levar mais reflexões a quem precisa de inspiração e fortalecimento. Que, assim como Moisés, possamos aprender a conduzir nossa própria jornada com coragem, entrega e confiança em um propósito maior. Lembre-se de que, apesar de todas as incertezas, nada é tão poderoso quanto uma fé bem alicerçada e uma vida dedicada a servir ao bem comum. Que essa lição siga conosco, todos os dias, enquanto traçamos nosso caminho rumo às nossas próprias terras prometidas.